Olá amigos, hoje vamos falar de duas operações muito comuns em época de IPOs, follow-ons, ofertas ao mercado de novas ações, novas emissões de cotas de fundo imobiliário, as também chamadas subscrições. Quais são essas operações? Arbitragem e flipagem. Vamos entender, são dois momentos. Arbitragem, como eu disse, ela é muito comum em subscrições, também chamadas de follow-ons. E vamos citar o exemplo aqui de fundos imobiliários, por exemplo. Ela aproveita a oscilação daquela cotação quando você tem aí direito de preferência, direito de sobras ou de montante adicional de comprar as cotas deste fundo imobiliário no valor mais baixo nas subscrições. É quando você quer ganhar, ter um lucro ali baseado naquele ativo, na oscilação destas cotas. Por exemplo, arbitragem. Vamos supor que eu tenha 100 cotas do fundo BRSH11, fundo fictício, e no mercado ele esteja sendo negociado a R$120 a cota. Aí este fundo faz uma nova emissão de cotas, uma subscrição, também conhecido como follow-on, ações, etc. É o lançamento de novas ações. E ele faz a subscrição ao preço de R$100 e ele vai dobrar de tamanho. Então o fundo vai dobrar de tamanho. Aí o que eu faço? Bom, eu tenho 100 cotas, eu vendo 50 cotas. Então eu vendo 50 cotas a R$120, a 120. Fazendo aí um valor de R$6.000. E aí eu tenho que pegar o meu preço médio para fazer o imposto. Vamos deixar o imposto mais para frente. Aí eu subscrevo 50 cotas a R$100. E pago 5.000. A diferença, o spreadzinho, eu vou ter um lucro sobre isso. Mas eu tenho que lembrar que em fundos de investimento imobiliário, paga-se sempre 20% sobre o lucro. Sempre. Não tem isenção como nas ações que tem uma isenção até R$20.000. Fundos imobiliário não. Tive lucro, tive ganho de capital, 20% eu tenho que pagar. Mas para saber exatamente quanto que eu tenho que pagar, eu tenho que ver o quê? O meu preço médio. Que é o preço médio de compra desse fundo imobiliário. Não o preço de venda aqui. Então, meu preço médio, vamos supor que o meu preço médio foi R$105 por cota. Se eu vendi a 120, eu tenho uma diferença de R$115. Eu tenho uma diferença de, R$15 por cota. Então, R$15 vezes as 50 cotas que eu vendi, eu tive um lucro de R$750. E vou pagar o quê? Vou pagar 20% sobre esse valor. Então, eu vou pagar R$150. Como que eu pago? Emissão da DARF para o último dia do mês subsequente. Então aqui eu tinha um lucro bruto, 6 para 5, então era R$1.000. Mas na verdade o lucro líquido, porque eu paguei 150 de impostos, foi de R$850. Ganhei R$850 nesta operação de arbitragem. Lembrando que você não é obrigado a arbitrar, é uma opção sua fazer ou não esta operação. Flipagem. Flipagem é a segunda operação. Nesta ação, eu faço a reserva, eu compro aquele ativo na área de reservas de uma oferta inicial ao mercado ou de uma nova emissão de cotas, pensando na venda no primeiro dia de negociação. Então nada mais é que uma especulação a curto prazo, visando obter lucro, porque geralmente as ações sobem, as cotas dos fundos imobiliários sobem naquele primeiro dia de negociação, mas existe um risco embutido porque elas podem cair. Isso é arriscado, tanto porque ela pode ir para o bem, também para o mal. Vou colocar também no papel o exemplo para ficar mais claro para vocês. Flipagem. Operação então de curto prazo, onde na IPO, na oferta inicial das ações ao mercado, ou numa subscrição, follow-on, eu tenho lá uma oferta onde, na minha cabeça, na minha estratégia, eu quero ter 1.000 cotas daquela empresa ou daquele fundo imobiliário. Vou falar como se fosse fundo imobiliário. O que eu faço? Na hora da reserva, eu reservo 1.500 cotas. Eu reservo 500 cotas a mais. E aí, no início das comercializações, no dia que começa a ser negociado, início da negociação na Bolsa de Valores, geralmente o que acontece com as ações e com o fundo imobiliário no primeiro dia? Ele sobe. Mas isso é geralmente. O que é importante aqui? Risco. Ele pode cair. Já tem casos dele ter iniciado. Vamos supor que aqui a reserva fosse R$100. Ao invés de ele iniciar mais alto, ele iniciou mais baixo.
Mas vamos supor que no início da negociação ele subiu 10%. Então, essa cota de 100 está sendo negociada a 110, já no primeiro dia. O que eu faço? Eu vendo 500 cotas. Qual que é o meu lucro? 110 menos 100, eu tive R$10 de lucro por cota. Então, eu tive aqui um lucro bruto de R$5.000. Se fossem ações, ação ela é o imposto, né? Para a pessoa física, uma isenção até R$20.000 mês. Mas se for fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, não há isenção, Eu tenho que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, sobre o ganho de capital. Então, se a gente levar em consideração que é um fundo imobiliário, eu teria que pagar 20% sobre os 5.000, ou seja, eu teria que pagar R$1.000. Como? Mesma coisa, limito uma DARF para o último dia útil do mês subsequente. E aí eu teria então, na verdade, neste exemplo, lucro bruto. Lucro bruto, 5.000. Lucro líquido, após o pagamento da DARF, após o pagamento do imposto, R$4.000. Obtive então, na operação de flipagem, R$4.000 de lucro. Então seria isto, por enquanto, arbitragem e flipagem. Os investidores mais experientes que costumam fazer essas operações, não é nenhuma indicação de que se é bom ou não é bom fazer esse tipo de evento. Vocês que me acompanham já viram que eu já fiz algumas vezes, já fiz arbitragem, já fiz flipagem, já também comprei a mercado quando aquela ação parecia que não seria adequado entrar na subscrição e o valor estava mais baixo a mercado. Então há várias opções. Renda variável é isso. Existe o risco atrelado a benefício que pode haver naquela operação. É apenas para conhecer as operações. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Canal Cinquentão Investidor aqui no YouTube. Siga-me também no Instagram, Cássio CLV. Bons investimentos e um grande abraço.